Bem-vindos a mais um debate Conta Lá, em que antecede as próximas eleições autárquicas de 2025. Hoje falamos do concelho de Mafra, pertence ao distrito de Lisboa, tem uma vasta faixa litoral e também um vasto território que se estende para o interior. De acordo com os últimos censos, a população de Mafra aumentou cerca de 13%, o que significa que é um concelho em crescimento demográfico. E é um concelho, como todos sabem, que tem o Palácio Nacional de Mafra, a Tapata de Mafra e o surf da Ericeira. Todas questões importantes para o concelho e que iremos abordar de acordo com a sua importância. E eu começo por apresentar os meus convidados. Nós convidamos todos os partidos com representação na Assembleia Municipal. Agradeço desde já terem aceito o nosso convite. Começo aqui pelo meu lado direito, Hugo Moreira Luís, atual Presidente da Câmara e que se candidata como independente nas próximas eleições. Ao lado está Pedro Fernandes Tomás, candidato pelo PS, e ao seu lado Cátia Almeida, candidata pela CDU. Passando aqui para o outro lado, temos José Bizarro Duarte, candidato pelo PSD, Diogo Matias, candidato pela Iniciativa Liberal e Nuno Carvalho, candidato pelo Chega. Feitas as apresentações, vamos passar à conversa. E eu vou começar por falar da questão da pressão urbanística, da pressão das infraestruturas nos serviços, consequência deste crescimento que Mafra está a sentir neste momento. Está a aumentar a população, as infraestruturas são as suficientes, há reclamações relativamente ao abastecimento de água, redes viárias e recolha de resíduos. E vamos começar aqui pelo atual Presidente, Hugo Moreira Luís. Quais são os pontos negros e o que é que foi feito e pretende fazer para resolver estas questões que afligem a população? Muito bem, desde já agradecer também a oportunidade que me dão de estar aqui neste debate e cumprimentar também todos os outros candidatos às autárquicas 2025 em Mafra. Na verdade, e como disse, o Concelho de Mafra tem duplicado a população nos últimos 20 anos. Houve todo um trajeto de investimento, começando até por uma concessão de abastecimento de água feita em 94 ainda, o que permitiu também o crescimento do parque habitacional e toda a população, depois também a construção de uma autoestrada, também a construção de um parque escolar e, portanto, hoje é uma realidade, é um concelho que está em permanente crescimento, tem uma população jovem, cerca de 35% da população tem menos de 30 anos, e hoje, na verdade, e como referiu, há todo um conjunto de serviços coletivos que têm que ser dimensionados à medida do crescimento que tem existido em todo o território. Isso não foi feito até agora, porquê? Foi feito, está a ser feito e foi feito... Aquilo, sim, parque escolar, mas falamos de infraestruturas básicas, não é? Recolha de resíduos, por exemplo, Santo Isidoro reclama que o lixo não é recolhido da forma mais eficaz. Bom, todos os serviços coletivos têm crescido em função daquilo que são as necessidades de todo o território e relativamente à recolha de resíduos. Há, de facto, um nível elevado da prestação de serviço. Nós, em Mafra, temos-nos habituado, de facto, a níveis de recolha elevados e, claro está, também todo o território que também tem uma sazonalidade em função daquilo que é a procura e principalmente do turismo. Há todo um trabalho que tem que ser e tem sido feito também essa adaptação em termos de recolha de resíduos. E nós estamos Quais são as freguesias que precisam de ser reavaliadas desse ponto de vista e intervencionadas? Nós temos feito um trabalho... Mas quais são as freguesias que para as quais pretende dirigir os seus objetivos futuros? Respondendo à sua questão, todo o trabalho tem sido feito em todas as freguesias, desde a reformulação de rotas, desde o reforço de contentorização e, como eu estava a dizer, do ponto de vista daquilo que é também a sazonalidade, há toda uma procura, principalmente nas freguesias mais do litoral, onde se inclui também, neste caso, a sede do concelho, que é Mafra, mas as freguesias do litoral têm uma procura maior, não descurando aquilo que é feito nas outras freguesias de mais interior. Portanto, eu reconheço que há um trabalho que tem sido feito com muita profundidade no último ano e que nós precisamos, de forma contínua, melhorar esse serviço. Vai manter essa continuidade. Passo aqui a José Bizarro. O que tem sido feito satisfaz os objetivos e as necessidades da população ou há aqui um trabalho que propõe fazer de outra forma?
Olá Isabel, cumprimentá-la, saudar o Conta Lá por esta iniciativa de serviço público que estão a fazer e cumprimentar também todos os colegas candidatos. Certamente todos estamos aqui com o objetivo de fazer bem por Mafra, cada um com as suas ideias e com as suas convicções. É com orgulho que o Conselho teve este crescimento que teve, e só teve porque foi atrativo para um conjunto de pessoas, particularmente a área metropolitana de Lisboa, terem escolhido Mafra para realizar os seus projetos de vida. Escolheram-no porque Mafra teve antes do tempo as universidades do básico, teve a autoestrada enquanto instrumento estruturante de desenvolvimento do Conselho, teve um conjunto de requalificações, centros urbanos, teve a Reserva Mundial de Surf, teve e tem o Real Edifício de Mafra, Património Mundial da Unesco. Estamos perfeitamente conscientes que este crescimento populacional, dando continuidade ao ajustamento de infraestruturas que tem ocorrido, quer dizer, hoje em dia está a ocorrer o alargamento da Escola da Malveira, o alargamento da Escola de Ericeira, a construção da nova Escola da Póvoa da Galega, as novas piscinas na Póvoa da Galega. Portanto, este investimento no ajustamento de infraestruturas é feito permanentemente e tem que continuar com a nova escola da Quinta da Figueira Branca, que de alguma forma vai nos permitir na freguesia de Mafra e nas freguesias adjacentes dar resposta, tem que continuar com os ajustamentos nas infraestruturas desportivas, tem que continuar intervindo na mobilidade, particularmente no eixo urbano, na Malveira Venda, em Mafra e na Ericeira, com o estacionamento e, portanto, com soluções concretas. Sobre a prestação de serviços de resíduos, claramente entendo que a resposta é insuficiente e é algo que terá que mudar a partir de outubro, com uma exigência muito maior no cumprimento de um contrato de gestão de resíduos que tem que acontecer. As pessoas precisam dessas respostas, o cuidado do espaço público também passa por fazer cumprir o serviço que tem que ser cumprido para que o Conselho seja um local agradável. Portanto, enormes desafios para o futuro, bons desafios, os desafios de um Conselho que está em crescimento populacional, um Conselho, como eu digo muitas vezes, com os nossos jovens da Assembleia Municipal Jovem, um Conselho orgulhosamente jovem, 30% da população tem menos de 24 anos. Portanto, isto é uma riqueza enorme que nós temos para trabalhar e trabalhar com respostas concretas, como as que lhe dei na educação, como as que lhe dei no desporto, como as intervenções que vamos fazer na Malveira Venda, em Mafra e na Ericeira com o estacionamento. E, portanto, há um conjunto de respostas que tem que ser dado às pessoas para absorver o crescimento populacional. Todas essas propostas. Pergunto, Pedro Fernandes Tomás, é preciso ajustar o funcionamento dos serviços e as infraestruturas a esta pressão que tem a ver com o crescimento populacional? Sim. Em primeiro lugar, agradecer ao Conta Lá esta iniciativa, porque eu acho que fortalece a democracia a nível nacional e aqui também em termos locais é importantíssimo haver debate. E em Mafra é muito importante haver debate. Não só aqui, mas a nível geral. Nós não temos uma cultura de debate democrático em Mafra. Não é que falte democracia em Mafra, nada disso, as pessoas votam, as pessoas escolhem, mas faz falta no nosso Conselho esta cultura democrática do debate. Depois, de facto, as questões que foram já colocadas entram com todas numa situação. É que em 43 anos de poder do PSD não houve tempo, o PSD não teve tempo para precaver o que está a acontecer neste momento. Ou seja, temos a construção, temos o tal desenvolvimento e temos um Conselho jovem com 30%, mas eu não sou o velho do Restelo, atenção, eu acho que Mafra é um Conselho fantástico. Se não achasse, também não seria candidato à Câmara Municipal. Mas tem que ser cuidado. E isto não basta só passar licenças de construção, é preciso planear. E nestes 43 anos, o que nós assistimos, nem tudo é mau. Está a referir-se à falta de ordenamento do território? Falta de ordenamento do território. Todos os problemas que estamos a ter neste momento, desde a recolha... Em que zonas é que isso é mais evidente? É mais evidente no eixo da A21, nos centros urbanos, digamos assim, se quisermos chamar assim, que vai da Venda do Pinheiro, passando pela Malveira, Mafra e Ericeira. E basta fazer uma pequena passagem por estas vilas para perceber o que é que está a acontecer. Estamos a assistir a cada vez mais construção, mas falamos e bem que o nosso Conselho é atrativo para jovens. É sim, porque estamos perto de Lisboa. Nós somos um Conselho super privilegiado neste aspecto. Nós estamos a meia hora de Lisboa, estamos a meia hora do maior aeroporto do país, estamos a meia hora do porto de Lisboa e, portanto, tudo isto são vantagens. Mas temos que precaver esta situação. Nós não podemos ir aos jovens, aos casais jovens que vêm morar para Mafra e depois não ter berçários, não ter creches para as pessoas porem. Portanto, nós não podemos continuar a alimentar esta situação. Rede viária tem um enorme problema. A Vila de Mafra, para dar um exemplo concreto, a Vila de Mafra tem um enorme problema. A Vila de Mafra só tem uma entrada, que é a entrada a norte. A norte. É sul, peço desculpa. É nascente, peço desculpa. Que só tem essa entrada.
Ou seja, isto é falta de planeamento. Quando nós fazemos toda a estruturação daquilo que é a rede urbana e a malha viária, é óbvio que se há um acidente naquela entrada, toda a vila fica bloqueada. Há que encontrar soluções, é para isso que as pessoas elegem os autarcas. E volto a repetir, o que eu acho extraordinário é que em 43 anos não houve planeamento. Volto a repetir, nós não podemos ter só uma política de chamar as pessoas e atrair as pessoas. Uma das primeiras medidas, se ganhar a Câmara, é apostar no planeamento e no reordenamento do território. Isso é essencial, até porque para continuarmos a dar qualidade de vida às pessoas. As pessoas vêm para Mafra porque gostam de Mafra, porque gostam do Conselho de Mafra. Nós temos, há bocado o Zé Bizarro dizia isso, e muito bem, nós temos a reserva de surf. Já lá vamos ao surf. Sim. Nós temos tudo isso, que são as nossas joias da coroa, que têm que ser estimadas e cuidadas. Nós não podemos ter isso quase como merchandising do imobiliário. Vamos passar à Cátia Almeida da CDU, que tem estado aqui atenta às várias propostas. A CDU também tem a preocupação relativamente às reclamações das pessoas com a rede viária, a recolha de resíduos, o abastecimento de água, que entretanto já foi de alguma maneira... Sim. Boa tarde, Isabel, e cumprimentar também os restantes candidatos e agradecer o convite. A CDU, obviamente, que tem essa preocupação, até porque uma das maiores preocupações da CDU, não só em Mafra como em todo o país, é de facto servir as populações, servir os eleitores, servir, neste caso específico, os mafrenses. Nós vimos o Conselho de Mafra, como já foi aqui dito, com um exponencial crescimento populacional. Tem que se dar resposta a esse crescimento, uma resposta em condições. Por exemplo, sim, o ordenamento do território, mas não esquecer também todas as franjas da população que mora em Mafra, não apenas a alguns grupos. É óbvio que... Quais são essas franjas que, na opinião da CDU, estão esquecidas? Porque nós falamos muitas vezes, e obviamente que temos que ter essa atenção e esse cuidado especial com os centros mais populacionais. Mafra, Ericeira. Mafra, Venda do Pinheiro, Malveira tem estado a crescer bastante, acho que de alguma forma desordenada também, mas o Conselho tem mais freguesias e às vezes eu acho que ficam esquecidas as freguesias mais rurais. E nós não nos podemos esquecer que Mafra ainda tem... O que é que essas freguesias mais rurais precisam em termos de infraestruturas para poder eventualmente permitir que a população não se concentre mais no litoral e abandone o interior? Sim, por exemplo, equipamentos escolares, centros de saúde, também, e uma política de incentivos para que os médicos de família também se mantenham lá. Eu sei que não é a Câmara que tem a responsabilidade já lá vamos falar sobre os médicos de família, mas pode pressionar e pode criar incentivos para ajudar à fixação. E depois, sim, a mobilidade também é um dos pontos que a CDU aponta para facilitar toda a mobilidade dentro do Concelho, e nós vemos os troços entre Venda, Malveira e a zona de Mafra, que têm cada vez mais pressão populacional e de fluxo e não tem de trânsito, não têm resposta. Passamos aqui a Diogo Matias, da Iniciativa Liberal. Como é que vê estas exigências, estes pedidos da população para que as infraestruturas acompanhem o crescimento populacional do Concelho? Muito boa tarde, Isabel. Cumprimentar os meus colegas de painel. Obrigado ao Contalá pela oportunidade de trazer aqui também as ideias da Iniciativa Liberal deste painel. Já foi aflorado o tema da organização do Conselho, do ordenamento do território. Eu creio que o problema não é tão profundo como alguns dos colegas apresentaram. O Conselho tem estruturas muito interessantes, mas há de facto uma projeção por parte da Câmara Municipal no sentido de fazer algumas intervenções. No entanto, a minha crítica vai no sentido de estas intervenções estarem particularmente demoradas. Temos projetos, nomeadamente uma ligação rápida ao Concelho de Sintra, que estão na gaveta desde 2002. Não é admissível que tal aconteça. Eu sei que existiram alguns problemas na aprovação desse trajeto, mas não é admissível que a ligação ao Concelho vizinho seja feita por estradas com muito trânsito, muito compactas, de difícil acesso. Essa ligação ao Concelho Vizinho de Sintra permite desbloquear que outras vias
que depois conduzem a Lisboa, eventualmente? Duas vias principais, uma estrada nacional que passa nas localidades de Igreja Nova e Cheleiros, e que depois vai então ligar a Monte Lavar, e depois a partir daí já um acesso mais rápido ao concelho de Sintra, e vai desbloquear também a estrada nacional 247, que passa de ligar a Ericeira à localidade de Terrugem, já concelho de Sintra. Ambas as vias estão com muito tráfego, estão bastante saturadas, e há uma franja interessante da população que trabalha no concelho vizinho de Sintra, e também serve essa ligação, essa passagem por Sintra, para a ligação, por exemplo, ao concelho de Oeiras, onde existe um núcleo empresarial bastante substancial e que muitos dos residentes atuais em Mafra trabalham, exercem suas profissões nessa região, nessa linha de Sintra. Portanto, acredito que hajam projetos interessantes, mas não estão a sair da gaveta. É essa a minha principal crítica, é uma falta de promoção dos próprios projetos e de iniciativa para os realizar. É possível fazer as coisas mais rápido, há sempre, claro, questões orçamentais que podem ser limitativas à realização atempada dos projetos, mas há que angariar recursos, há que optimizar a gestão da Câmara Municipal, no sentido de conseguir, de facto, concretizar estas obras. No mesmo sentido, poderíamos falar da concretização das escolas. De facto, existem esses projetos realizados. A escola da Quinta da Figueira Branca irá avançar, resolverá alguma dos problemas da freguesia de Mafra relativamente ao ensino básico, e poderá vir a resolver então esse aumento exponencial também de alunos que estão a existir a esse nível. Mas o projeto existe a compra do terreno respectivo, mas a construção ainda não foi iniciada. E ela aposta na otimização dos serviços. Para isso vai precisar de mais funcionários, eventualmente. Não necessariamente, embora possamos verificar que o orçamento da Câmara Municipal tem crescido de ano para ano, e o número de funcionários contratados, apesar de crescer, não tem crescido ao mesmo ritmo. Vamos ter que, ao assumir funções na Câmara Municipal, teríamos que verificar qual é que é a distribuição efetiva dos funcionários, quais é que são as funções. Seria algo que eu faria caso pudesse ter a oportunidade de representar a Câmara Municipal. Seria uma das prioridades Vamos passar ali ao Nuno Carvalho, mais uma vez atento a tudo o que tem sido conversado aqui sobre esta questão de reforçar os serviços e as infraestruturas da população que, em alguns casos, reclama maior atenção. Do ponto de vista do Chega, quais são os pontos negros, digamos assim, que é preciso agir? Antes de mais, uma boa tarde, obrigado a toda a equipa pelo convite, pela iniciativa, a presença aqui de todos os convidados. É muito bom, é um exercício da democracia e é muito bom ver que estamos todos representados. Assim, eu quero voltar um pouco atrás. Ao escutar a população, nós vemos que o problema dos resíduos urbanos é aquele mais gritante, é que nós ouvimos mais na população, porque a recolha do lixo, a cadência da recolha do lixo, autênticas lixeiras a céu aberto, isto é um problema muito grave, não só estético, que isso é o menos, mas a nível de saúde pública. Nós temos localidades como a Ericeira que têm vias extremamente estreitas, com caixotes de lixo, que as viaturas estacionam, a viatura de recolha do lixo não consegue aceder. Já várias vezes foi debatido o problema de arranjar alternativas, veículos mais pequenos que consigam passar... Era isso que eu lhe ia perguntar. O que é que propõe para solucionar essa é uma das questões? Soluções. Nós temos um problema na Ericeira. Eu estou a focar na Ericeira porque, como nós já vamos falar da Ericeira. A questão noturna... O Concelho de Mafra não é só Ericeira, mas é muito a questão é que é o principal, no caso do lixo, é o principal por causa de ser uma zona de veraneio, uma zona de divertimento noturno, portanto acaba por ser aquela mais prejudicada neste aspecto. Portanto, uma das soluções será criar uma maior cadência de recolha de lixo. Os contentores ainda temos muito fazer a recolha do lixo mais vezes ao dia. Mais vezes ao dia? Sim, será uma das soluções. E é possível pôr isso em prática nos serviços? É possível. A Câmara Municipal de Mafra tem funcionários bastantes. Eu suponho que será uma questão, às vezes, de gestão de recursos humanos. Acho que é preciso reestruturar, perceber, como o meu colega disse muito bem, perceber o que é que se passa, fazer
ter uma visão sobre a gestão dos recursos humanos da Câmara, dos serviços camarários, e aí podemos perceber como se pode reestruturar todo o sistema de manutenção das vias, de limpeza das bermas. Portanto, haverá aqui... Nós temos bastantes espaços verdes, portanto, isso é outro problema. O que é que se passa com esses espaços verdes? Os espaços verdes, neste momento, sofrem de falta de manutenção. Nós temos tido bastantes queixas disso. Os parques infantis são construídos. Quando são construídos, depois há falta de manutenção. As infraestruturas desportivas, dou um exemplo, balneários das piscinas municipais. E para resolver esses problemas, voltamos à questão dos recursos humanos? Voltamos à questão dos recursos humanos e à gestão. Porque nós temos de pensar que as coisas têm de ser resolvidas. Nós não podemos criar novos espaços sem desleixando os anteriores. Vamos só para rematar esta questão, explicar que o Governo Luís é atualmente independente, mas teve o apoio do PSD, anteriormente, agora não, e José Bizarro é o candidato pelo PSD, porque vamos estar aqui mais ou menos a um nível semelhante. E eu pergunto, o que é que se passa com os recursos humanos da Câmara? Não há recursos humanos para fazer recolha do lixo, manutenção dos serviços, dos espaços verdes? Bom, os recursos humanos têm sido dimensionados à medida também das necessidades dos serviços. Eu quero aqui destacar que o candidato do Chega, que há pouco referiu que os recursos humanos da Câmara podiam fazer a recolha do lixo, na verdade, temos um contrato com uma empresa externa para fazer essa recolha de lixo. Portanto, há aqui um desconhecimento dos candidatos relativamente àquilo que é o funcionamento e o desempenho de toda a Câmara Municipal. Mas a Câmara pode, em contacto com a empresa, perceber se esse desempenho está a ser eficaz ou não. Verdade. E está a ser feito. Portanto, este contrato já existe há cerca de 4 anos atrás, já foi iniciado e, portanto, houve toda uma adaptação daquilo que era também a necessidade dos serviços e é uma realidade. O Concelho de Mafra tem crescido do ponto de vista da população. Nós hoje já somos mais de 90 mil habitantes também e, portanto, assistimos a cerca de 2% de crescimento da população todos os anos e, portanto, é necessário reformular e redimensionar toda essa necessidade. Relativamente à questão que me colocou dos recursos humanos, nós temos conseguido recrutar as pessoas necessárias para reforçar o quadro de pessoal nas várias competências, nas 27 competências que uma autarquia local tem e, portanto, nós temos adequado, até porque foi aqui referido também o desempenho dos serviços. O desempenho dos serviços está a evoluir muito favoravelmente, é uma situação que nós temos vindo a assistir ainda que seja necessário implementar algumas mudanças e falou delas. E eu acho que tudo o que nós temos falado aqui acaba por também estar ligado à questão da habitação. Há um investimento que tem a ver com o PRR para a construção e reabilitação social do Concelho. Estão previstos mais de 200 fogos, quase 300 fogos, e uma grande parte deles, cerca de 99, são previstos para reabilitação. A questão que eu coloco é que onde é que vão ser construídas estas casas e onde é que vão ser intervencionadas? O que é isto? Neste momento já estão a ser construídos, portanto, projetos de raiz, com base naquilo que é também, que são os fundos do PRR. Portanto, fizemos a Carta Municipal de Habitação, a Estratégia Local de Habitação, onde foi identificado, de facto, essa necessidade de reforço do parque habitacional. E nós estamos, neste momento, também a requalificar 99 fogos, e também no âmbito daquilo que é o PRR. Para o futuro, nós temos uma estratégia também de alinhamento de projetos. Estas casas onde é que estão localizadas estas casas? Estão localizadas... As reabilitadas e as que estão a ser construídas? Estão a ser construídas ainda. As reabilitadas neste momento são as da Habitação Municipal de Mafra, da Malveira. Em relação à construção, é também a Mafra, está a ser também construído na Venda do Pinheiro e vai ser construído na Freguesia da Ericeira, portanto diversificada, mas também dispersa em todo o concelho para conseguir responder àquilo que são também as necessidades de todo o território. Pedro Fernandes Tomás, pergunto-lhe, estas medidas relativamente à habitação, do ponto de vista do PS, precisam de ser revistas? De que forma? Precisam. E lá está, Mafra é um dos concelhos da área metropolitana de Lisboa que não tem uma política de habitação. E isto agora reflete-se. Eu, enquanto cidadão, enquanto autarca, não poderei dormir descansado enquanto souber cá com cidadãos meus e há munícipes
que neste momento não conseguem pagar rendas no nosso concelho. É quase inacreditável que famílias da classe média não consigam aceder à habitação, porque as rendas estão elevadíssimas, estão muito altas, e para viver no concelho de Mafra neste momento é preciso já ter uma capacidade financeira já acima da média. E há casos concretos. Não foi o que aconteceu há alguns anos, porque devido à proximidade, distância eficaz de Lisboa, os preços até eram relativamente acessíveis e daí muita gente ter optado por ir viver para a Mafra. Neste momento estão valorizados? Estão bastante valorizados. E isso é um problema para grande parte das famílias de Mafra, que já habitam em Mafra, para os filhos da terra. Eu gosto muito de falar... E o que é possível fazer para conter essa valorização que impede eu vou dar alguns exemplos concretos. Média Exatamente, alguns exemplos concretos. É inacreditável que com esta situação que estamos a viver no concelho de Mafra, há coisa de 2 meses a Câmara Municipal de Mafra tenha autorizado mais 40 alojamentos locais na freguesia de Ericeira. Isso foi publicado e a Ericeira é neste momento das freguesias do país com maior pressão dos alojamentos locais. Isto já não é falar da Ericeira. Pronto, mas eu estou-lhe a falar aqui no aspecto do que é a estratégia de habitação para o concelho de Mafra, ou aquela que não existe. E portanto isto é numa altura em que as famílias vivem este problema e que os filhos da Ericeira, os filhos de Mafra, os filhos da Malveira, estamos a falar de jovens que vivem na nossa terra, não conseguem alugar casa em Mafra. Precisamos ter políticas, de facto, com exatamente a Câmara Municipal. Tem que ser, porque, vamos lá ver, este problema da habitação não é um problema de Mafra. Diga, o que é que a Câmara tem que fazer? Sim. Está a ir bem. O que a Câmara Municipal de Mafra tem que fazer é contribuir com as rendas aos mais jovens, àqueles que de facto precisem, fazer aqui uma situação em que se saiba exatamente quais é que são as carências para os casais jovens, por exemplo, quanto é que necessitam, qual é o agregado familiar. Mas isso em função do rendimento desses casais? Exatamente. Fazer o quê? Fazer o quê? Ajudar no pagamento das rendas. Isso será logo o primeiro passo. Depois continuar na construção da habitação. Ou seja, haver uma candidatura por parte dos jovens, com certeza, esse tipo de arrendamento. Jovens e não só jovens, porque há exemplos de pessoas que acabam o contrato de arrendamento em Mafra, e eu sei de casos concretos, pessoas com reformas, em que depois a renda sobe de tal maneira que eles depois, com a sua reforma, já não conseguem pagar aquela renda, e depois é uma preocupação enorme conseguir encontrar, e pessoas vieram ter comigo e vieram-me contar essa situação. Temos de ter resposta social para a habitação. Vamos passar aqui a... José Bizarro, resposta social para a habitação. Qual é que propõe? Social e não só. Por um lado, temos de ser sérios na abordagem a este tema da habitação. Isto é um problema do país. Ainda a semana passada a Financial Times publicou um estudo onde Portugal é os países da Europa onde nos últimos 10 anos houve menos construção. Naturalmente que Mafra tem procura significativa porque é um território atrativo, porque as escolas funcionam, porque há instalações esportivas, porque é um concelho seguro, porque é rápido. E temos que ser sérios à abordagem a este tema e conseguir não tratar tudo por igual. Naturalmente que há uma resposta a nível de habitação que está a ser desenvolvida ao nível de PRR, que decorre da tal estratégia local de habitação, de um conjunto de carências habitacionais que estão identificadas já há bastante tempo, são cerca de 300 famílias, e que com estas 300 casas que estão a ser construídas, que não é só em Mafra, na Malveira, na Ericeira, como disseram, na Encarnação, na Venda do Pinheiro, e portanto atomizado pelo território, que é assim que deve ser feita a integração destas pessoas, fica um capítulo substancialmente concluído a nível da habitação destinada a pessoas com carências económicas. Obviamente que há iniciativas que têm que ser reforçadas e que hoje estão no terreno e que já apoiam muita gente. E também temos que ser sérios a dizer, o programa Arrendar, onde tem cerca de 100 famílias que são apoiadas, é um instrumento que nós temos que utilizar cada vez mais para apoiar as famílias de carência económica. Esse apoio é dado, é um apoio à renda, direto à renda, em função da avaliação social que é feita, ao agregado, especializada, discreta, como devem ser tratados esses casos. E isso relacionado com famílias com carências económicas. Temos que evoluir para a próxima fase, e a próxima fase terá que ser dar uma mensagem aos jovens, o tal conselho orgulhosamente jovem que digo muita vez. E há aqui 2 momentos fundamentais que não podemos falhar. Por um lado, o processo de revisão do PDM, e esse processo de revisão do plano diretor municipal deve conseguir e atingir que os aglomerados fora do eixo urbano, porque fora do eixo urbano tem que se poder fazer casas, não é? Porque senão qualquer dia fora do eixo urbano moram as pessoas de mais idade e os jovens desaparecem todos. E portanto, fora do eixo urbano, em localidades onde há transporte público, onde há rede de saneamento, onde há rede de água, onde há recolha de resíduos, é aí que o crescimento
vai ter que acontecer. Então, para além disto que já está Deixe-me só previsto, terminar, por favor. aponta para mais O construção. processo de revisão do Plano Diretor Municipal é algo fundamental que ocorra e que privilegie o crescimento fora do eixo urbano para que esses aglomerados rurais possam ter vida. Por outro lado, nós temos que conseguir olhar para o território de forma diferente como olhávamos há 30 anos atrás ou há 25, porque o Conselho hoje é diferente, tem outras infraestruturas. Há 25 ou há 30 anos atrás, em cada loteamento, 10 casas, 20 casas, era feito o seu parque verde, o seu parque infantil. Hoje em dia o Conselho mudou. Temos o Parque Ecológico da Venda, temos o Parque da Póvoa, vamos ter o Parque Verde da Ericeira, temos o Parque Desportivo Municipal. O que é que nós temos que fazer? Algumas dessas áreas foram cedidas ao domínio público há 20, 30 anos atrás, hoje já não fazem sentido. Uma criança é muito mais feliz a brincar com 10 ou 15 crianças à volta num parque grande do que a brincar num parque pequeno sozinho. E, portanto, essas áreas têm que vir para o domínio privado da Câmara e têm que ser colocadas no mercado como habitação acessível destinada a jovens, que tem que ser um processo transparente, não é o jovem hoje comprar e amanhã revender a preço de mercado, tem que ser um processo seguro, onde na prática os recursos públicos que aí vão ser colocados são terrenos que são do domínio público, passam para o domínio privado da Câmara e que são por essa via colocadas no mercado. Ficamos a perceber as intenções do PSD. Eu pergunto ao Diogo Matias o que é que o IEL prevê para resolver esta questão da habitação em Mafra. O José Bizarro já abordou aqui um dos temas que está a provocar este aumento de custo da habitação, que é a falta de construção. A Câmara Municipal de Mafra é considerada pela sua população residente como relativamente demorada no processo de aprovação de novas construções. A construção privada demora bastante tempo. Há outros concelhos no país em que isso acontece, mas Mafra poderia primar pela excelência, poderia ser um concelho particularmente rápido a aprovar novas construções. Isso facilitaria a entrada de mais casas no mercado e permitiria, pelo menos, estancar este aumento crescente de preço da habitação. Consideramos que existe também uma subvalorização do mercado de arrendamento a nível local. A intenção é essencialmente a compra de casa, a aquisição de casa, e há pouco estímulo ao mercado de arrendamento. A Iniciativa Liberal considera que seria bastante interessante criar um projeto piloto de construção para arrendamento, com bonificação e nos impostos e nas taxas a ocorrer durante o processo de construção, desde que o promotor acordasse manter esta casa no mercado de arrendamento durante um período de tempo que poderemos depois posteriormente definir, se 10, se 15, se 20 anos. Isso traria mais casas para o mercado de arrendamento e poderia permitir estancar este crescimento rápido do preço da venda das casas. O José Bizarro também referiu o facto de podermos construir fora da área central, mais urbana de Mafra, e isso é verdade. Faz todo o sentido deslocalizar para as outras zonas do concelho a construção, e tal como está a acontecer a partir do eixo da Ericeira para as freguesias da Carvoeira e de Santo Isidoro, mas não só, também a freguesia da Encarnação está a começar a ter esse tipo de procura, mas outras zonas também necessitariam disto. Mas para tal, precisamos de voltar à mobilidade. A mobilidade está condicionada para outras zonas do concelho que não a zona da A21, que tem a ligação direta à A21. E, portanto, vamos voltar a essa questão. O Iniciativa Liberal dá sempre a volta e vai bater na mesma tecla. Bom, Nuno Carvalho, como é que se equilibra esta questão do número de casas disponíveis e os preços elevados e a habitação social para pessoas com rendimentos mais carenciados? Eu, antes de mais, gostava só aqui, que me permitisse a liberdade. É lógico que a SUMA faz a recolha dos resíduos, mas a limpeza das vias públicas também é parte das competências da Câmara. É nesse aspecto, as zonas circundantes, era nesse aspecto que eu me estava a referir, na questão dos funcionários, era por aí. Pronto. Assim, o Chega concorda quase com uma das medidas, que é a agilização dos licenciamentos camarários. A burocracia é um mal que graça por este país. Permite o agilizamento, vai permitir a construção a um ritmo mais elevado. Atenção, a construção a um ritmo mais elevado não significa desorganização, tudo dentro das condições criadas e permitindo não concentrar demasiados fogos habitacionais na mesma área, porque vai criar problemas de trânsito, que é outra das questões que a população se refere, que estamos a crescer muito. Estamos a crescer muito porque também a Mafra que nós estamos a falar era uma Mafra de há 10 anos.
Neste momento estamos a ter muitas pessoas que vêm das zonas limites de Lisboa a fugir dos preços, a fugir da insegurança e que está a refugiar ainda no pequeno oásis que Mafra é a nível habitacional, porque apesar dos preços estarem a subir, ainda se consegue alguma qualidade de vida. Mas estamos a assistir a um fenómeno das pessoas a fugirem da Amadora, a fugirem da linha de Sintra, a fugirem de Odivelas para Mafra, o que está a sobrecarregar realmente as infraestruturas. A questão dos transportes. Mafra não tem... Estávamos na habitação. Sim, mas isto para justificar porque é que nós temos a necessidade neste momento de criar mais habitação. Nós temos muita habitação sazonal também. Temos bastante alojamento local. Temos muitas pessoas que têm casas de férias e isso também veio aumentar veio aumentar os preços da habitação. Neste momento é necessário a Câmara encetar por um caminho que é perceber as necessidades reais que existem e porquê. Já fez esse exercício? Nós já começámos a apurar que realmente as pessoas estão a começar a vir para as zonas mais rurais. Nós precisamos neste momento, é a questão da acessibilidade, porque as pessoas estão a deslocar-se para as zonas mais baratas do concelho, que são as zonas mais rurais, que ainda conseguem. Mas isto está também a acontecer o alojamento ilegal, o alojamento sem contratos de arrendamento, porque as pessoas optam por isso. Passámos por uma fase em que tivemos uma imigração muito grande, em que tínhamos muita gente dentro das habitações e que fazia disparar os preços, para uma fase em que agora nós não temos habitação suficiente. E porquê? A questão é porquê. Os preços não são convidativos, obviamente, mas também as pessoas querem se fixar e não podem, não têm infraestruturas, como eu estava a explicar, não tem infraestruturas. Vamos então avançar, até porque vamos aqui voltar à CDU, porque uma das propostas que a CDU tem é precisamente, diz respeito à questão dos transportes de Mafra. De Mafra para Mafra e para fora e para dentro e por dentro de Mafra, digamos assim. Quais são as fragilidades que identifica nesta questão das acessibilidades e o que é preciso fazer para melhorar a mobilidade no concelho de Mafra e à volta de Mafra? Eu gostaria de ter tido também a oportunidade de ter falado sobre a habitação, mas sobre a mobilidade. Bom, para já... Podemos ligar os dois Podemos ligar temas. as duas coisas, as duas situações. Para já, houve uma conquista muito grande no concelho de Mafra e aí eu... fiquei muito satisfeita por ter sido, desde sempre, uma luta e uma insistência da CDU. Toda a gente conhece o passe intermodal e na Câmara de Mafra foi sempre votada contra. E, portanto, logo aí permitiu uma grande ajuda em termos de mobilidade, porque as pessoas passam a optar pelo transporte público e faz escoar e retirar bastantes viaturas privadas de dentro do concelho. Portanto, logo aí foi uma das propostas que nós fizemos anteriormente e que está a dar resultados. Agora, eu sei que é uma empresa privada, obviamente, mas tem que se continuar a reforçar junto das empresas o reforço do número de transportes, fazer uma cobertura do concelho, uma maior cobertura, as carreiras. Eu alerto também um caso específico. A Azueira estava com alguns problemas em trazer os alunos, deixavam os alunos muito longe da escola e quando há também uma pressão e um interesse político, a carreira já chega atualmente à escola da Malveira. Portanto, temos que estar atentos e chegar a significa que está feito o caminho, mas é preciso potenciar esse caminho? Sim, é preciso continuar a cobrir com maior qualidade todo o concelho, ir às freguesias, porque se nós queremos, de facto, a construção de habitação em localidades que têm menos construção nesta altura e desviar um bocadinho dos grandes centros, nós não nos podemos esquecer, então, desta cobertura de transportes públicos, que ajuda não só na mobilidade, na sustentabilidade, no ambiente, todas essas questões, mas nós temos que dar qualidade. Os horários têm que estar bastante acessíveis, as paragens com qualidade. Então promete rever essas questões, horários, carreiras, obviamente, percursos? Ok. Pedro Fernandes Tomás, como é que olha para a questão da mobilidade no concelho de Mafra? Olho com alguma preocupação, embora tenha havido melhorias significativas. Foi na altura do governo do Partido Socialista que o passe intermodal foi aplicado, com grande sucesso. Eu sou utilizador do passe intermodal e, portanto,
sinto isso pessoalmente. Vou para Lisboa trabalhar e, portanto, uso o passe intermodal e, de facto, é uma vantagem enorme para as famílias e para as pessoas que trabalham e que têm que se deslocar. Mas há um problema no interior das nossas freguesias e há bocado foi dito que há um problema entre as grandes freguesias, o grande eixo habitacional, e depois temos as mais pequenas freguesias, que existe, de facto, um problema em termos de mobilidade. E isso tem que ser, porque há pessoas que necessitam se deslocar. E até muitas nessas freguesias temos uma população mais envelhecida, que sem grande acesso até a transportes. Há localidades em que o transporte passa de manhã e depois já passa à noite. E estas pessoas, para se deslocarem, para tratar dos seus assuntos, às vezes coisas tão simples, como ir às compras, por exemplo, a um grande centro, não têm essa hipótese. Portanto, a Câmara tem aqui que pressionar o operador E depois há aqui um problema, obviamente, e também temos de ser realistas nesta situação. Porque há o problema económico da própria viabilidade, de às vezes termos certas carreiras por certos locais, onde não é viável em termos económicos ter ali uma passagem constante, porque não há pessoas suficientes. Ou seja, temos que encontrar aqui uma solução e acho que a Câmara de Mafra tem que ter um papel importante nessa situação, que é criar, nem que seja um minibus com horário para as pessoas poderem ir ao centro, imaginemos ir ao centro de saúde, ir às suas compras, ir aos serviços, exatamente para atingir esta população mais desfavorecida, mais idosa, que não tem hipóteses como os outros de se deslocar. José Bizarro, esta proposta do minibus do reforço das carreiras é viável? Do seu ponto de vista, o que é que o PSD propõe? O PSD o que propõe é reforçar e ajustar carreiras sempre que elas tiverem que ser reforçadas e ajustadas. Como se compreenderá, num território de 90 mil pessoas, com e de acordo com aquilo que acabou de dizer, que está sempre em mudança... 15 mil alunos em idade escolar. É sempre necessário fazer ajustamentos. Eu dou-lhe um exemplo. Vai abrir a novo centro de saúde, unidade de saúde, Mafra Oeste, que vai sair do meio do Livramento, onde aí queremos fazer uma creche, e vai abrir na Tourinha. Vamos ter que acautelar um ajustamento daquelas carreiras para as pessoas do Livramento poderem ir ao centro de saúde. Portanto, este ajustamento ocorre frequentemente, mas é ajustado em função das dinâmicas letivas ou das pausas letivas, como é óbvio. Portanto, nós o que temos que ter é atenção e peso político junto da TML, que é, na prática, quem presta o serviço em função da competência que é nossa e que, de alguma forma, os municípios se juntaram da área metropolitana de Lisboa para prestar esse serviço e, portanto, temos de ter exigentes e rigorosos e fazer os ajustamentos sempre que forem convenientes e necessários. Em relação à questão da mobilidade ainda, Diogo Matias, qual é a proposta da IEL para equilibrar esta questão da falta de transportes numa zona do concelho e confusão numa outra? Efetivamente, sendo o serviço prestado por uma empresa privada, o serviço tem que ser, sim, pressionado pela Câmara Municipal a que garanta a acessibilidade dos cidadãos das freguesias menos beneficiadas a este tipo de serviços. Tenho um contacto relativamente próximo com a população da freguesia da Azueira e Sobral da Abelheira e que tinham queixas substanciais acerca desse fornecimento, dessa capacidade de serviço até há coisa de 2 anos atrás. Atualmente já passaram adaptaram um sistema de minibus que passa e faz a ligação dessas duas localidades da freguesia, as duas maiores localidades da freguesia, e que efetivamente a população está mais satisfeita. Este exemplo pode ser transposto para outras regiões, portanto, adaptar também a escala do serviço. Portanto, não precisamos de um autocarro com capacidade de 50 pessoas para servir uma região que, se calhar, uma das localidades pode ter exatamente essas 50 pessoas, não faz qualquer sentido. E também temos a questão de as acessibilidades a algumas destas localidades de construção bastante antiga poderem ser complicadas com autocarros de grande dimensão. Isso acontecia, por exemplo, no Sobral da Abelheira, em que era difícil o autocarro passar na zona mais antiga da localidade, e estes minibus, de facto, resolvem o problema. É uma questão a ser discutida diretamente com a empresa. A Câmara Municipal a identificar, a Câmara Municipal, quando identifica a necessidade da população, das várias localidades, tem que fazer pressão para que tal seja cumprido. Hugo Moreira Luís, parece que em termos de mobilidade há algumas reticências, mas de modo geral o caminho parece estar a ser o correto, ou pelo menos prevê-se que venha a ser. Há trabalho por fazer. Nós propomos fazer um plano de mobilidade municipal, essencialmente reforçar aquilo que também são os parques de estacionamento à entrada dos grandes aglomerados urbanos, leia-se principalmente Mafra, Malveira, Venda do Pinheiro e Ericeira, também para permitir a utilização do transporte público.
Naturalmente também temos que reforçar aquilo que são os transportes de mobilidade suave e partilhada, de circuito curto, porque, na verdade, e onde a população se junta portanto, onde há maior densidade populacional, há essa necessidade de apanhar o transporte público e ter condições para essas populações deslocarem-se e depois apanhar esse transporte público. Temos também como uma iniciativa o apoio à bonificação na utilização de alguns troços da A21, principalmente uma medida de curto prazo, para resolver aquilo que é um problema de trânsito e de mobilidade dentro do concelho, principalmente dentro da Vila de Mafra, mas também na zona que liga Malveira à Venda do Pinheiro. E, portanto, isto não dispensa que nós não preparamos e que não planeamos também uma expansão da rede viária por forma, e como alguém aqui também já disse, em que Mafra só tem uma entrada a nascente. Portanto, é necessário resolver estes problemas de curto prazo e pensar também e planear a médio e longo prazo. Mas, portanto, reforçar principalmente transportes de circuito curto para permitir depois a ligação às carreiras mais regulares. De referir também, e o autarca é também um pouco empreendedor nesse sentido, e no passado nós já tivemos transporte à chamada numa união de freguesias da Igreja Nova e Cheleiros, e esse modelo não teve grande procura. Portanto, temos que reajustar, temos que fazer, temos que empreender e criar novas soluções para aquilo que são os problemas das pessoas. Termino esta questão dos transportes, porque temos aqui uma outra para falarmos. Nuno Carvalho, chega a expansão da rede viária, reforço de transportes entre localidades e para fora do concelho. O que é que o Chega propõe nesta matéria? O Chega propõe a pegar na medida que acabou de dizer do transporte a pedido, que é uma medida que pode privilegiar a questão central do transporte a pedido, não ter funcionado como se não correspondeu às expectativas, foi um pouco a falta de informação da população do seu funcionamento. Lógico que estamos a falar de uma população em zonas rurais mais envelhecida, que não tem tanto conhecimento, não foi bem comunicado esse serviço e foi por aí que ele possivelmente terá falhado. É uma solução que num curto espaço de tempo pode prevenir, pode ajustar aqui o problema da mobilidade com as zonas mais rurais e mais afastadas. Obviamente que o transporte que a Carris Metropolitana fornece não está na competência das câmaras municipais. Temos o poder como entidade, como a autarquia, de pressionar e de sugerir e ajustar e pedir ajustes. Temos um problema, tal como o candidato Pedro Tomás, eu também me desloco todos os dias de transporte para Lisboa. Temos problemas como, por exemplo, é impensável que haja 3 horários, um horário de ano letivo, um horário de férias escolares e um horário de férias. Quer dizer, as pessoas trabalham todos os dias, trabalham a várias horas. O autocarro para vir de Lisboa para Mafra termina às 11 e poucas horas, às 11 e pouco, depois só há outro muito mais tarde. Estamos a falar de transportes que, por via de circular em autoestrada, não têm capacidade de exceder os números de lugares sentados. Todas estas questões têm de ser postas em cima da mesa. Temos de pensar que os transportes não são a solução, mas as pessoas também têm viaturas e não têm lugar onde estacionar. Nós temos um concelho que há muita afluência ao fim de semana de turismo, que vem das zonas limites de Lisboa e da própria cidade de Lisboa também, e que temos problemas de trânsito. A falta de estacionamento, temos alguns estacionamentos que foram feitos nos últimos anos, é verdade, à entrada das várias freguesias, mas não é o suficiente. Os habitantes têm parquímetros, os comerciantes reclamam que têm de pagar parquímetros, os comerciantes dos mercados têm de pagar parquímetros para trabalhar, porque precisam. As pessoas, muitas das habitações ainda não têm garagem nas zonas, em muitas zonas, o que faz com que o estacionamento seja também caótico, há muito trânsito. Há uma necessidade de criar uma alternativa à entrada em Mafra, à entrada na Ericeira, a faixa central da Ericeira é muito problemático. Eu vou aproveitar a deixa para falarmos da Ericeira. Já falamos da Ericeira várias vezes aqui ao longo do debate, porque a Ericeira realmente é uma joia do concelho de Mafra, não descurando com certeza o convento, mas a Ericeira tem um potencial. O surf é, por mais conhecido de todos, o potencial que tem para o concelho, mas isto provoca desigualdades relativamente ao resto do concelho. Temos
uma freguesia mais jovem, mais dinâmica, com pressão de trânsito, com pressão urbanística, enfim, dir-me-ão mais coisas nesse sentido. Como é que se equilibra esta questão dos dois Mafras? A Ericeira não concorda comigo? Não concordo. Pronto, então discordo lá. Só uma Mafra, só há um concelho. Mas não concorda que há uma zona mais dinâmica e mais jovem e outra mais envelhecida? Há um eixo urbano central, que vai da Ericeira, Malveira, Mafra, Venda do Pinheiro e Póvoa da Galega, e há um eixo rural a norte e um eixo rural a sul. Naturalmente que o concelho é diferente entre si, e ainda bem que é diferente entre si. É diferente porque tem uma frente de costa, é diferente porque tem a ruralidade, o verde e o azul, e portanto essas diferenças e cada uma das suas freguesias, as suas tradições, são aquilo que enriquece o concelho. Permanecem na Ericeira? Essas tradições, olha, ainda hoje de manhã, era 10 da manhã, sabe onde é que eu estava? O Porto de Pesca da Ericeira com os pescadores. Permanecem, têm que ser acarinhadas e têm que ser protegidas. E é esse o caminho que temos que fazer. Propostas proteger a identidade local. Dou-lhe propostas concretas. No caso dos pescadores, temos que acimentar todo o Porto de Pesca e temos que ter uma grua adicional para os pescadores, temos que os proteger com os cacifes que eles têm, temos que expandir os cacifes em conjunto, naturalmente, com a Doca Pesca, em articulação com a Doca Pesca, mas temos que proteger aquela gente, quer os pescadores profissionais, quer ter condições mais significativas para a náutica de recreio, que aí carece, e já falámos aqui de alguns temas há pouco, de áreas que são da competência da Administração Central. Temos que ter a força certa para, junto à Administração Central, puxar essa responsabilidade que eles têm que ter. Um ex-presidente de Câmara, o Ministro Santos, dizia muitas vezes, primeira ideia, depois o projeto, depois o dinheiro. A ideia sobre o Porto de Pesca já se fala há muitos anos, tal como a ligação da A21 à A16, que já agora aproveito para dizer, é responsabilidade da Administração Central. Nós temos é que ter a força para passar da ideia para o projeto, e é o que queremos fazer, aliás, já em diálogo com a Administração Central, para tratar do projeto para o Porto de Pesca de Ericeira, que, atenção, tem riscos específicos da sua execução técnica, é preciso ver que estamos a falar de mar e de natureza, e temos que, por essa via, conseguir concretizar. Mas podemos falar da Ericeira, mas podemos falar também do restante da nossa identidade local, do ligado ao pão de Mafra, que temos que concluir o registro de denominação de origem protegida, ligado ao barro do mestre Zé Franco e de outros artesãos, temos cada vez menos artesãos a trabalhar o barro. E por isso é que eu lhe digo, essa identidade de Mafra, de várias reforçar o corredor ecológico do Lisandro. Porque é que as pessoas escolhem Mafra? E estávamos aqui a falar que o concelho tem crescido porque é atrativo nesta diversidade. Não é só o eixo urbano, não é só os eixos rurais, não é só a costa atlântica, é também o interior. E este valor económico, este valor económico está associado à costa atlântica, nós temos que o conseguir multiplicar para o interior do concelho. Cátia Almeida, a Ericeira, para a CDU, é uma preocupação no sentido... em que sentido? Sim, a Ericeira e todas as freguesias do concelho de Mafra. Eu não acho que seja uma coisa negativa, um fator negativo que a Ericeira tenha uma particularidade diferente. É isso que torna Mafra tão rico, precisamente pelas diferenças que há nas freguesias, e a característica da Ericeira é essa, é estar junto à costa, é ter a Reserva Mundial do Surf. Portanto, isso não tem que ser negativo. Tudo isso é positivo. Tudo isso é positivo e não tem que haver essa desigualdade. E está sustentado? A questão é essa. Todas essas questões são positivas. A questão é se está sustentado no comércio, nos transportes, na mobilidade. Bom, sobre a mobilidade já falámos, e sobre a questão dos transportes já falámos, que há sempre a necessidade do reforço. Mais uma vez, é uma freguesia que está a sofrer a pressão na habitação e não param de aumentar o número de alojamentos locais, e isso tem que ser bastante monitorizado. Os preços da habitação na Ericeira também estão inflacionados? Sim, também estão. E que tenhamos em conta que vão continuar a aumentar as pessoas a chegar a Mafra. Porque o facto dela ser preciso intervir nessa é preciso questão? Intervir e, portanto, monitorizar muito bem a atribuição das licenças de alojamento local, porque estão a ser retiradas possíveis habitações de mafrenses e futuros mafrenses que queiram vir para o nosso concelho. Às vezes nós temos aquela utopia, eu acho que é uma utopia, de que se vive, como dizia ali o colega do Chega, o oásis perto de Lisboa. Porque não é assim também tão perfeito, porque nós temos neste momento disponíveis 2 habitações sociais e temos mais de 400 pedidos para habitações sociais. Mas voltando à Ericeira,
Portanto, realmente bastante importante. É preciso controlar o alojamento local? É preciso controlar o alojamento local, ajudar na questão da mobilidade, mais uma vez o reforço do transporte público, e depois também é verdade, muito importante, preservar a identidade, a questão dos pescadores, toda essa tradição da pesca, o reforço do Porto, mas fiquei muito descansada quando ouvi o candidato do PSD dizer que tem que se ter em atenção questões técnicas, porque estava a ficar muito preocupada com essa construção assim, um bocadinho sem esse cuidado. Pronto, e de facto tem que se ter essa atenção nas questões técnicas daquele porto, que tem particularidades que eu tecnicamente não as consigo especificar. Mas terá tempo para isso. Mas terei que. Eventualmente. Pedro Fernandes, mas candidato pelo PS, como é que olha para esta pressão urbanística na Ericeira e mantendo a identidade e continuando a dinamização da freguesia? Uma nota muito especial, quando foi atribuído a Reserva Mundial de Surf à Ericeira, eu era vereador da Câmara Municipal de Mafra, pelo Partido Socialista. Já agora fica uma nota, sou autarca no Conselho de Mafra há 24 anos, portanto já corri todos os órgãos autárquicos e tenho essa experiência. Mas para lhe dizer o seguinte, quando foi essa entrega, aquilo que trazia mais era a responsabilidade de criar, de mimar e de proteger a nossa orla costeira. Porque isso é uma das joias que nós temos, aquelas 7 ondas que nós temos e que trazem milhares de pessoas todos os anos à Ericeira, têm que ser protegidas. Toda a orla costeira tem que ser protegida, com construção de qualidade. Nós não vamos cair aqui no erro, dizer que não queremos mais turistas, porque eles vão continuar a chegar, porque de facto a Ericeira, e quando falamos de Ericeira, atenção, a freguesia de Ericeira não é só a Ericeira. Depois para trás tem outras localidades que merecem também toda a atenção. Mas falando nesta orla costeira, há que proteger. Eu acho que a grande preocupação neste momento... Há que proteger como? Vamos concretizar. Controlando o tipo de construção que é feita, não deixar massificar a construção, e temos que optar por um turismo de qualidade, começar a ter turismo de qualidade. Já há algumas... Não tem? Não tanto como a Ericeira merece. O que é turismo de qualidade para si? É conseguir captar um turista que gaste mais e que fique mais tempo. Como é que se faz isso? Captando investimentos e investidores para aquela área, investidores de qualidade. Eu não tenho nada contra as imensas escolas de surf, são a mais-valia que nós temos na Ericeira. E é isso que também atrai muita gente, mas temos que começar já a passar para a fase seguinte, que é, por exemplo, uma construção de unidades hoteleiras, por exemplo, que tragam e acrescentem valor à Ericeira. Neste momento estamos muito, e já foi aqui falado, e não quero voltar a repetir o mesmo tempo, mas temos muito o alojamento local ainda, o hostel, e acho que a Câmara Municipal de Mafra pode ter aqui um papel muito importante em tentar captar investidores de qualidade para a Ericeira, para trazer mais valias para a Ericeira, para de facto começar a haver aqui, em termos económicos, ainda uma maior valorização. Estamos quase no final. Passa aqui Diogo Matias, a Ericeira para a Iniciativa Liberal, que tipo de prioridades deve acolher? A Ericeira é a nossa joia. De facto, o Conselho é todo maravilhoso. Eu resido no Conselho há 13 anos e, portanto, mudei-me para aqui a partir de um Conselho vizinho e não penso em viver noutro sítio nos próximos anos. No entanto, a Ericeira em particular tem um encanto e um charme muito particulares e é reconhecido mundialmente. Já inúmeras publicações a nível mundial o referiram a Ericeira como Quais são as propostas? Especificamente, o José Bizarro referiu o Porto de Pesca da Ericeira como sendo necessário intervencionar. Há uma intervenção mais de fundo necessária no mesmo. Muito por força das correntes, o Porto tem alguma limitação ao tipo de embarcações que podem aceder ao mesmo e é necessário, portanto, completar o projeto inicial do Porto da Ericeira com a construção de um segundo molho, um molho a sul. Vamos passar, estamos a caminhar para o fim. Nuno Carvalho, propostas para a Ericeira, concretas. Nós temos primeiro de pensar, aqui a acelerar temos que pensar que a Ericeira, a pressão urbanística também já se começa a alastrar para as freguesias adjacentes. Santo Isidoro também já está a começar a sofrer, aos poucos já começa a sofrer com isso, faz aumentar os preços e não só das habitações. A Ericeira é preciso repensar como é que se construiu e não cair nos mesmos erros e tentar criar estruturas de apoio
Primeiro, que muitas vezes as praias não têm estruturas de apoio que deviam ter. Que são essas estruturas de apoio? Acessos, elementos de ligação, as ribas, a proteção de ribas. Nós temos ribas na praia do Algodão. Temos proteção que não está a ser feita, que corremos riscos graves de derrocada. Temos problemas de estacionamento. Muita gente refere que quer ir à praia e que acaba por desistir. Pessoas da própria... Como é que se resolve esse problema do ponto de vista do Chega? Temos de conseguir devolver a Ericeira às pessoas. Temos a zona central. Sim, mas em termos concretos. A nível de, por exemplo, a nível de passeios, de mais passeio, de conseguir... Estávamos no estacionamento, passas para o passeio. Como é que se força o estacionamento na Ericeira? Não trazer os carros, por exemplo, para o centro da Ericeira. Devolver a Ericeira às pessoas. Que foi criada uma ciclovia, que faz uma ligação ainda bastante extensa, mas depois a Ericeira está sobrelotada em todos os sentidos. À noite temos problemas de segurança. A Ericeira, os moradores reclamam que têm problemas de segurança. A expansão, o aumento de cada vez mais bares, zonas de divertimento noturno. Isso é bom ou é mau? É bom se for regrado. É bom se houver condições para isso. Agora, quando nós temos ruas inteiras que durante a noite os moradores não conseguem dormir, temos os bares a fechar e as pessoas a permanecerem na rua e há desacatos, isso não se torna bom. É preciso pensar como é que se pode ou deslocalizar da zona histórica esses espaços de diversão noturna. Há zonas de bares no interior da Ericeira ou é mais ali na zona? Não, nas zonas centrais, na zona antiga, há bares e isso cria alguns problemas entre... O consumo de álcool é outro problema muito grande que nós temos, também na Ericeira, no divertimento, obviamente, é uma zona de divertimento noturna e é preciso tentar... Identificou uma série de problemas e eu pergunto-lhe uma série de soluções para esses problemas todos. Como é que vai resolver o problema do álcool, do barulho? O problema do álcool é relativo, porque assim, se houver mais policiamento, né, eu sei que, obviamente, voltando à história da Carris, nós não temos poder para, isto é de competências das autoridades, a GNR neste caso, mas uma parceria mais... nós já tivemos um projeto da GNR de bicicleta, de agentes de bicicleta, que funcionou bastante, não sei porque é que não continuou. É preciso responsabilizar também os próprios estabelecimentos que continuam a vender bebidas alcoólicas à noite, fora dos horários, portanto, que permite a continuação das pessoas na rua. Sim, diga. Hugo Moreira Luís, ouviu estas questões? Há aqui uma série de questões na Ericeira para resolver. Desafiantes. A Ericeira, para além da freguesia da Ericeira, nós temos cerca de 15 km de mar, de frente de mar, de orla marítima. Temos 4 freguesias em toda esta extensão. E mais do que reformularmos aquilo que é o porto de pesca da Ericeira, já há cerca de 9 meses atrás, em articulação também com a Administração Central, estamos a tratar daquilo que é o porto da Ericeira. E o porto da Ericeira tem que ter outras valências que não unicamente para os barcos de pesca, para a náutica de recreio. Lazer, precisamente. E, portanto, é todo este valor económico que o porto da Ericeira nos pode aportar, porque as políticas públicas só têm sucesso também com a intervenção do setor privado ou do terceiro setor. Mas neste caso aqui em concreto, a criação e a construção de um porto da Ericeira que traga outro tipo de valências permite transpor este valor económico gerado por estas atividades marítimas e, por outro lado, também fomentar muito aquilo que é a atividade náutica. Estamos apostados também no cluster da náutica. Portanto, estou em crer que a Ericeira tem aqui um potencial enorme ainda nesta perspectiva. Para ser explorado. Exatamente. E todo o Concelho de Mafra também, não unicamente a freguesia da Ericeira, mas há uma resposta e foi muito uma aposta há cerca de 15 anos atrás, aquilo que é o turismo de surf, propriamente dito. Mas temos um trabalho também de turismo de património e cultural e futuramente, também já foi recentemente protocolado com o Exército Português e com a Federação Portuguesa Equestre, o turismo ligado à equitação e à atividade equestre. Portanto, há muito futuro no Concelho de Mafra. Chegamos ao fim do nosso debate. Agradeço aos 6 candidatos à presidência da Câmara de Mafra a presença. Vieram aqui propor ideias e soluções para os problemas que se deparam em Mafra. Até breve.